Minhas amadas irmãs, como é que vocês estão? Contem-me coisas, como é que se sentem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Como é que se sentem? Como é que vocês têm passado? Uau, eu estou outra vez a contemplar e a crescer na disciplina da solitude. Tenho amado retiros intencionais. Por acaso, no dia 2 de julho, partilhei um vídeo no meu Instagram, voltei a usar o Instagram de forma muito cautelosa, mas agora voltei a fazer pausas pedagógicas e transformadoras, que eu amo, eu amo. Estive em jejum de 2 dias e algumas horas. Quis fazer mais tempo, quis fazer de 72 horas, mas uma das desvantagens de estar em jejum e com a família é que muitas vezes meus pais, eles ficam assim, olhar para mim do gênero, eu acho que eles pensam, a nossa filha está a sofrer, Luquene, então interrompe, por favor, e senta-te. Eu não sei se o microfone vai tapar alguma coisa, não é? E senta-te à mesa conosco, vem, para já. Estás com o rosto magro, desfigurado. É aquela coisa do pai e de mãe, então eu algumas vezes interrompo o jejum antes da data prevista, mas é uma bênção, é uma bênção. E esses dias o Senhor ministrou fortemente em meu coração, muito, muito, muito fortemente. E é por isso que eu estou aqui a gravar esse vídeo para partilhar com as minhas amadas irmãs. O Senhor ministrou fortemente em meu coração sobre quanto o nosso tempo gasto com as redes sociais ou com a exposição jamais pode estar acima do nosso tempo investido com as disciplinas espirituais. Eu menciono isso várias vezes, mas eu trago isso novamente aqui porque esses dias, essas horas de jejum, foi muito, muito, muito profundo. Quanto o Senhor voltou a falar comigo sobre isso, quanto o Senhor voltou a trazer isso de forma muito pura, muito pura. Foi uma das experiências mais bonitas que eu tive numa dessas madrugadas de oração com o Senhor. É o quanto o Senhor ministrou-me que esse tempo exige que nós estejamos cada vez mais revestidas com o Espírito de Deus e devidamente capacitadas. O que é que acontece? Uma água, um golinho na água. Muitas vezes nós oramos a Deus porque queremos várias coisas. Nós queremos a prosperidade financeira, nós queremos casar, nós queremos alcançar determinadas coisas por meio dos nossos casamentos, nós queremos filhos saudáveis, nós queremos muitas coisas, não é? Mas nós esquecemos que isso exige que estejamos devidamente capacitadas. É, porque sem a capacitação certa é difícil ou, digamos, impossível manter aquilo que o Senhor concede em nossas mãos. Nós temos muita pressa de conquistar, de correr, de parecer ser alguma coisa, mas nós nos recusamos em ser diligentes, metódicas, cautelosas e silenciosas. É, e é algo que o Senhor tem falado muito comigo sobre a nossa geração, porque nós não somos intencionais. Nós queremos que as coisas aconteçam com muita facilidade e muita rapidez. E o que é que acontece? Nós vamos recusando os processos pedagógicos e de transformação. Nós vamos recusando os processos que exigem que nós sentemos de verdade, estudemos como deve ser, analisemos as coisas, façamos assim análises críticas, jejuemos, por exemplo, tenhamos mais tempo com Deus. Certa vez eu li num livro sobre a oração que é necessário nós desenvolvermos a cultura de demorar-se a sós com Deus. E muitas vezes as nossas orações são
muito rápidas, ou são orações só de pedidos, ou são orações só de quebras, guerras, né? Guerras espirituais, mas nós raramente conseguimos quebrantar o nosso coração ao Senhor. Nós raramente conseguimos arrepender-se de verdade, olhar e falar, Pai, não me dê nada, uma das coisas que eu oro muito, não me dê nada que eu não esteja pronta para receber. Eu não quero ter nada que eu não esteja capacitada para receber, que eu não esteja capacitada para manter. Tudo aquilo que o Senhor tiver que me entregar, eu preciso estar pronta, eu preciso estar preparada e devidamente capacitada. Então, o Senhor veio ministrar-me isso com muito mais profundidade sobre o quanto a nossa geração de mulheres muitas vezes recusa-se em sentar-se para receber processos, submeter-se aos processos e permitir-se ser transformada pelos processos, porque Deus é um Deus de muita, mas muita transformação, muita transformação. E isso para mim foi um uau, foi um uau. O quanto nós precisamos estar revestidas de graça, de conhecimento, porque são coisas necessárias para que vençamos as nossas batalhas espirituais, para que vençamos as nossas guerras espirituais em Deus. São coisas necessárias. E nós somos a geração mais apressada que existiu, ou que existe, não é? É, nós, nós, nós corremos muito, muito, muito. E algumas vezes sem direção. Algumas vezes só para seguir uma tendência. É o que está na moda, então vou correr para aquilo, porque é o que está na moda. E o quanto o Senhor não deseja que os nossos encontros com Ele sejam apenas ocasionais, encontros religiosos, orações religiosas, jejuns religiosos. O Senhor deseja que nós tenhamos encontros com Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Este é um dos jejuns prolongados mais curtos que eu já fiz. É, mas foi um dos mais bonitos. Foi um dos mais bonitos. Um dos mais bonitos. Ai, eu não quero chorar, mas acho que vou chorar. Foi um dos mais bonitos. É, foi um dos mais bonitos. Porque, uau, o Senhor é muito, muito, muito intencional quando na maneira como conduz os nossos caminhos. E o Senhor é muito claro quando nós nos posicionamos do jeito que agrada o coração dele. Eu sei que nós vivemos num mundo, num contexto em que somos obrigadas a todo tempo a performar, ouvimos, és jovem, tens que viver a tua vida, tens que curtir. Posta mesmo, expõe mesmo, a vida é curta, o que é que isso tem? O amanhã é incerto. E muitas vezes, se nós não nos policiarmos e não estivermos revestidas com a palavra de Deus, nós podemos seguir caminhos que não agradam ao Senhor, porque ouvimos a voz da multidão. Então, a disciplina da solitude, combinada com o jejum, ensina-nos muito, muito, muito a silenciar os ruídos do mundo, os ruídos da vida online, para dar visibilidade, para dar voz àquilo que o Senhor ordena. Ajuda-nos muito a estarmos devidamente alinhadas dentro daquilo que o Senhor quer que façamos realmente. É dentro daquilo que o Senhor quer conduzir-nos realmente, dentro daquilo que o Senhor quer entregar-nos. Então, não são tempos para correria. Descansa. Descansa muito, 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 muito. Vou-vos contar. Eu costumo brincar o seguinte: quando nós vivemos verdadeiramente para o Senhor, a nossa vida, por mais que muitas vezes nós tenhamos assim, enfrentemos algumas batalhas entre vários aspectos,
a nossa vida torna-se um morango, porque nós aprendemos a descansar no nosso Pai, não importa o quanto o mundo esteja a pegar fogo lá fora, nada ultrapassa o Senhor, nada supera. Não importa qual seja a voz do altar familiar que esteja a tentar falar alguma coisa sobre ti, o altar forte é o Senhor, a torre forte é Yahweh. Então, quando nós aprendemos a buscar o Senhor para sermos íntimas e amigas dele, além de filhas, tudo isso é muito mais claro, porque há uma diferença entre olharmos para o Senhor como apenas um Deus de provisão, um Deus que pode nos dar aquilo que nós desejamos, do que olharmos para o Senhor como a única coisa que nós temos, como a nossa herança, assim como dizem as Escrituras, né? Porque o Senhor é a nossa herança, é tudo, 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 tudo que nós temos. Há uma diferença muito grande nisso. Então, eu vim hoje partilhar com as irmãs sobre isso. Eu não preparei roteiro, eu não preparei nada. Nada, 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 nada. Inclusive, eu gostaria de partilhar esse vídeo mais cedo amanhã, não é? Vocês podem ver pela luz, já é à noite. Mas ainda assim, eu vim trazer essa palavra sobre a importância de nós aquietarmos o nosso coração, de silenciarmos o ruído da vida online, de silenciarmos a voz da multidão, de abraçarmos a solitude, de descansarmos. Por exemplo, eu falava que eu estou numa fase em que eu costumo brincar assim, né? Quando nós nos entregamos ao Senhor de verdade, a vida transforma-se num morango. Eu estou numa fase de descansar muito, 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 muito. Recentemente eu partilhei com uma amiga que eu agora, alguns dias eu acordo às 12 horas, eu aproveito bastante, acordo às 12 e eu vou treinar a hora que eu quiser. Não saio do meu modo favorito, que é abraçar a disciplina e os desconfortos, mas eu faço isso sem pressão, sem cobranças. Eu vivo muitas coisas, mesmo sobre a minha vida como profissional acadêmica e profissional de saúde, e eu não tenho pressa de correr para partilhar no Insta, de correr para postar uma foto sobre o que tem acontecido realmente nos bastidores. Assim, a melhor fase é nós vivermos livres dos padrões, não é? Das tendências, das ilusões, do ai não, como eu trabalho com isso, se eu não postar, posso estar a perder alguma coisa. Eu não digo que nós não devemos postar ou não precisamos postar, mas em que contexto postar? Porque, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido muito esses dias é o quanto eu tenho, pela graça de Deus, crescido muito na disciplina da reflexão em Deus. Porque partilhar agrada ao Senhor. Ah, isso está bem assim. É sério isso. Eu faço isso, mostro isso, exponho isso. É o momento certo. Ah, Pai, me diz, não é? Reflexão, muita reflexão. Isso ajuda-nos muito, 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 muito a crescer em maturidade e a estar devidamente posicionadas. A outra coisa que o Senhor ministrou fortemente em meu coração nesse jejum é que nós realmente precisarmos estar capacitadas dentro do chamado que o Senhor concedeu-nos. Para o que fomos chamadas, por exemplo. Qual é o chamado da minha amada irmã? Dentro daquilo que a irmã foi chamada, é importante estar realmente capacitada, é importante realmente estar revestida, é importante desenvolver um repertório comportamental dentro disso. E, resumidamente, um repertório comportamental é fruto de muita intencionalidade. Por exemplo, se eu fui chamada e escolhida pelo Senhor, porque todas nós fomos chamadas e escolhidas para alguma coisa. Então, se eu fui chamada ou escolhida para isso, eu devo ser intencional nisso.
eu devo ler sobre isso, eu devo estudar sobre isso. Eu gosto muito de partilhar o meu exemplo, porque como eu sempre gostei muito de estudar, quando o Senhor convidou-me, orientou-me a largar tudo para voltar a estudar, mas não estudar assim, de cursos online, conforme eu fazia muito, não é? Mas de voltar mesmo a sentar na carteira de aprendiz, para estudar mesmo, para fazer provas mesmo, apresentar trabalhos. E eu muitas vezes olhava, na época do mestrado, eu falava a Deus, agora entendo porque é que o Senhor convidou-me ou orientou-me a voltar a estudar, porque é completamente diferente tu estudares de forma presencial do que de forma online. Nada contra os cursos online, eu gosto muito e voltarei a fazer vários, porque eu gosto muito de estudar, mas há uma diferença muito grande, porque no curso online não tem pressão, a aula está aí, está gravada, são o quê? 20 aulas, 10 aulas, e tu vais assistir os módulos quando quiseres e bem entender. Algumas vezes, não é? Podes parar no meio da aula e voltar no dia seguinte. Na prática não é assim. Na prática nós temos tempo, temos de estudar, temos de apresentar papéis, temos de fazer provas, ver nota no sistema, calcular média, é, é completamente diferente. Então, quando eu percebi que o Senhor também chamou-me para ser acadêmica, não é profissional acadêmica, para o reino dele, eu disse, pai, agora eu entendo a exigência. É por isso que o Senhor mandou-me mesmo voltar a sentar na carteira com professores e supervisores, porque é completamente diferente o processo. Então, nós precisamos ser muito intencionais dentro daquilo que o Senhor chamou-nos. Nós precisamos nos comportar de acordo com aquilo que o Senhor chamou-nos, porque o Senhor jamais fará a nossa parte. E o Senhor ministra fortemente em meu coração que muitas vezes nós podemos até saber para aquilo que fomos chamadas, mas ainda assim sentamos e esperamos que o Senhor faça a nossa parte. Esperamos que o Senhor estude por nós, trabalhe por nós, pense por nós, crie por nós, quando nós é que precisamos ser intencionais. Nós é que precisamos realmente, muitas vezes, pôr a mão na massa. Então é isso. Desenvolva um repertório comportamental dentro daquilo que o Senhor chamou para ser, para fazer. Aprenda, não é? Desenvolva competências e aptidões, aprenda sobre estratégias, estude administração, estude marketing, estude finanças, desenvolva estratégias. Tão importante quanto nós conhecermos a Bíblia de cor e salteado, é importante que nós também estejamos devidamente posicionadas dentro daquilo que o Senhor chamou-nos, porque assim, hum, eu vejo o quanto o mundo estão a ligar para mim. Eu vou só interromper a chamada. Ai, ok. Tive que desligar a minha internet porque estavam a ligar para mim. Eu vejo o quanto o mundo da ciência, por exemplo, algo que admira muito, ele não é dominado por pessoas cristãs. Não existem pessoas cristãs nesse mundo da ciência, mas ele não é dominado por pessoas cristãs. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui para uma conferência em Hong Kong, aqui na China, assim, os grandes cérebros, os grandes maestros, sobre as técnicas, os métodos de neurociência, quer seja o eletroencefalograma, o TMS, MRI, eram assim, não eram pessoas cristãs, não é? Alguns eram da comunidade LGBT, as outras pessoas também não eram cristãs. Nada contra isso, muito pelo contrário. Eu aprendi muito com eles e eles foram muito acolhedores comigo, até na hora de fazer fotos, a maneira como eles preparavam painel, na emissão de certificados, na explicação, tudo. Eles fazem o PhD nessa área, alguns já fizeram o PhD, outros estão a fazer o PhD nessa área. E aquilo foi muito bom para mim, aprendi muito, mas algo marcou-me profundamente naquele evento. Algo marcou-me profundamente. Eu era a única cristã.
Eu era a única cristã. A única que professava Cristo era eu. Houve uma vez que, num dos módulos, nós tivemos um supervisor americano, o Eric DeWitt, um bom modelo em neuroeconomia, e houve numa das aulas ele perguntou o seguinte: quem aqui acredita em Deus? E eu fui a única, a única que levantei a mão e disse eu acredito assim vivamente, eu estou aqui por causa dele, eu era a única. E o restante, do you believe in God? No. Do you believe in God? No. Nós não estamos a estudar. Nós não temos sido intencionais. Eu não falo sobre oportunidades, eu não falo sobre isso. Eu falo sobre nós nos posicionarmos verdadeiramente dentro daquilo que o Senhor chamou-nos. Assistir aulas no YouTube, seguir pessoas que realmente agreguem valor, pesquisar materiais gratuitos no Google. O Google tem muitos materiais gratuitos sobre determinados temas. Ler artigos científicos assim, alguns pagam-se, mas também tem muitos gratuitos, não é? Independentemente daquilo que o Senhor chamou-nos, nós não estamos a ser intencionais. É por isso que nós muitas vezes olhamos para a maneira como as pessoas que vivem para o mundo triunfam, quer seja no empreendedorismo, quer seja na academia, quer seja na ciência, entre vários aspectos. Essas pessoas triunfam, crescem, e nós como cristãs não. Nós paramos, ficamos assim na mesmice, na zona de conforto. Recentemente eu vi uma publicação que entristeceu-me muito. E era assim: jejum e oração, casas inacabadas, zonas periféricas. Fiquei muito triste com essa publicação. Casas inacabadas, zonas periféricas e pobreza. Inovação e tecnologia, prédios bonitos, zonas limpas, jardins, entre vários aspectos. Eu, inclusive, pensei em enviar uma mensagem à pessoa que partilhou para pagar, porque eu fiquei muito triste. Mas aí o Senhor disse-me o seguinte: filha, naquele momento foi o que eu senti, não é? Não faça isso. Não faça isso. Porque tu não deves enviar uma mensagem para essa pessoa pagar o que partilhou. Tu deves continuar a te posicionar em intencionalidade. Porque as pessoas que trabalham com tecnologia e inovação, eu vivo num país em que é a nação tecnológica. Eles não conhecem Deus. Eles não falam sobre Deus. Por acaso, aqui agora, há algumas igrejas, né? Estive no domingo e gostei muito, e gostei muito, 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 muito. Já tive algumas vezes e no domingo voltei, não é? A ir e gostei muito, 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 muito. Tem algumas igrejas, mas ainda assim é completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados como igreja, não é? As pessoas vão assim com algumas vezes, como faz muito calor, com calções curtinhos, blusas de alça, né? Aquela coisa, não é? Mas todos aí para buscar somente a Deus, somente a Cristo. Então, o Senhor ministrou, não manda mensagem para pagar. Eu espero que os meus filhos se posicionem verdadeiramente dentro daquilo que eu chamei, dentro daquilo que eu confiei. E o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Será que nós temos estudado como deve ser, trabalhado como deve ser, especialmente intencionais? Eu noto que muitas vezes, me amem por isso, por favor, não me cancelem, não me odeiem por isso. Nós ficamos muito conformadas e na zona de conforto, porque nós temos é uma bênção nós sabermos que Deus é o dono do ouro e da prata e que nós precisamos descansar muito nele. Mas eu acho que algumas vezes nós interpretamos muito mal isso e acabamos por descansar além, por descansar a mais e desenvolvemos muita preguiça. Ficamos com preguiça de pensar, de transformar-se.
Algumas vezes, inclusive, nós recorremos à inteligência artificial para tudo. Somos incapazes de narrar o texto ou de construir um texto, ir, por exemplo, para a inteligência artificial e pedir para ela ajustar, olha, por favor, organize melhor esse texto. Mas o texto já está escrito, a ideia é tua. Nós é como se recorrêssemos a ela para tudo e mais alguma coisa. Enquanto aqui as pessoas não conhecem Deus, mas elas pensam o tempo inteiro. Elas criam o tempo inteiro. Elas inovam o tempo inteiro. E eu fico muito admirada com isso, porque uma das coisas que eu costumo dizer é o quanto eu cresci muito, quer seja espiritualmente, porque quando eu mudei para a China, eu percebi o quanto eu precisava ser intencional na minha busca com o Senhor para não esfriar espiritualmente, para não morrer espiritualmente, quer seja profissionalmente e quer seja academicamente. Aqui pensa-se muito. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tu lês um artigo científico e muitas vezes no artigo científico tu vais ter de ler 6 vezes e de algumas vezes só vais conseguir extrair, só vais conseguir parafrasear hum, uma frase ou duas frases. Porque nós aqui somos obrigados a criar, a pensar, e é a geração tecnológica. Então, eu trago esses exemplos porque nós realmente precisamos também nos mover em silêncio. Eu sou muito fã da dedicação silenciosa, eu sou fruto da dedicação silenciosa, de estudar verdadeiramente, de investir em nós mesmas verdadeiramente e de fugir da exposição, sem pressa da exposição. No laboratório, eu vejo o quanto os grandes profissionais de saúde, eles nem têm Insta, não têm Insta, não aceitam, não aceitam, não aceitam. A minha co-supervisora, ela disse o seguinte, eu uso o Insta para partilhar Reels com o meu namorado e com uma amiga minha, mas ela não tem assim Insta, não usam redes sociais, não aceitam ter redes sociais. Não aceitam familiarizar-se com redes sociais. O mínimo dos mínimos que eles fazem é usar o YouTube para acompanhar entrevistas de grandes doutores. É o mínimo que eles fazem. Mas redes sociais, essas pessoas não têm. Estão cercadas de livros, de artigos, de papers, e eu entendo porque eles criam muito, e isso também ajuda muito a ser intencional ao ausentar-me das redes sociais, porque eles inspiram-me. Eles não sabem manusear redes sociais. Não. Eles estão mais preocupados em criar inovações ou em inovar e em partilhar artigos científicos, em lançar artigos científicos, lançar livros, escrever livros. Eles não têm redes sociais. Então, isso para dizer que não é tempo. Não é tempo para nós estarmos embriagadas, não. Nós precisamos estar devidamente capacitadas. O Senhor chamou muito a atenção no quanto nós, como filhas dele, temos falhado muito nisso, muito, na verdadeira capacitação, na verdadeira entrega. Entrega. Entrega que o trabalho devolve. Entrega. Entrega. O Senhor é um Deus do mundo da retribuição. Então entrega. Pensa. Pensa. Eu tenho aqui o meu caderno porque eu criei um roteiro para partilhar um vídeo no Insta. Não sei se partilho a próxima semana, essa semana. E é importante que nós tenhamos agendas, cadernos e escrevamos coisas que possamos estar familiarizadas. Por exemplo, uma mulher que tem um chamado para finanças, existem termos específicos sobre finanças que ela precisa criar familiarização. Ela precisa desenvolver um vocabulário muito forte dentro das finanças, porque a linguagem sobre finanças, por exemplo, é diferente da linguagem sobre neurociência e comportamento, que é a minha especialização. É diferente. Então, dentro daquilo que o Senhor chama-nos, nós precisamos desenvolver um vocabulário forte. Nós precisamos, assim, ser muito intencionais para que estejamos cognitivamente fortes. Leituras complexas. Não leia só aquilo que é fácil de entender. Abrace uma leitura complexa.
pelo menos uma vez na semana, uma leitura complexa de algum tema da tua área de formação, da tua área de trabalho. Abraça uma leitura complexa. Um artigo, use, por exemplo, artigos do New York Times. Acho que dá para traduzir para as irmãs que não conseguem ainda, não aprenderam ainda a falar inglês, porque eu não digo que não falam inglês, eu digo que não aprenderam ainda a falar inglês porque vão aprender, né? Há tempo para tudo, 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 tudo. Só paramos quando partirmos daqui, quando se chamamos para a glória, mas enquanto estamos aqui, há tempo de aprendermos muitas coisas. E eu repreendo todo o espírito que mentiu, que já não há tempo para nada, porque há tempo para tudo. Esse espírito caia por terra em nome de Jesus, há tempo para tudo. E desenvolva repertório, desenvolva comportamento, seja intencional. Vamos contar, vamos contar uma coisa assim. As pessoas olham para mim e ficam admiradas. Uau, Luquênia, tu és muito inteligente. Fatores genéticos importam. Fatores genéticos importam, porque meu pai, ele é muito inteligente. É muito inteligente. Fatores genéticos importam, não é? Nós somos, muitas vezes, né, o resultado da nossa genética, dos nossos fatores genéticos. E vem a epigenética, vem o lipossoma, que dentro do ambiente interno e externo nós podemos como é que palavra eu uso agora? Nós podemos reverter situações dentro da nossa genética, mas fatores genéticos importam, importam muito. Fatores genéticos importam muito, importam. E o meu pai é muito inteligente. Uau. A minha mãe também. Mas o meu pai é muito inteligente. É muito barra, muito barra. Em Angola nós chamamos barra. Ele é muito barra, muito inteligente. Então, durante esses anos de estudo, porque são anos de estudo, minha vida, quando paro para pensar, eu procuro ser muito intencional. E desculpa aqui, eu não falo isso para envaidecer-me ou vangloriar-me, muito pelo contrário. Eu falo isso porque eu desejo que as irmãs sejam assim fortemente intencionais dentro daquilo que o Senhor chamou cada uma das irmãs para fazer. Dentro do propósito de Deus na vida de cada uma das irmãs, muito intencionais. Eu sei que o nosso tempo não é igual. Não é igual. Algumas trabalham mais horas, algumas trabalham menos horas, algumas realmente têm situações muito difíceis. Inclusive, eu hoje, quando encerrei o meu jejum, eu olhei para a minha comida. Eu amo peixe, legumes, batata, ovos. E olhei para a minha comida e. Uau! Jejum é arrependimento, jejum é humilhação, jejum é olharmos para o quanto nós não somos dignas nem merecedoras, mas o Senhor escolheu amar-nos mesmo assim. Escolhe-nos todos os dias. Eu olhei para a minha comida e eu pensei em todas as mulheres que muitas vezes encerram um jejum e não são como a Luquênia, que tem a opção de escolher o que comer, porque eu escolhi o que comer. Eu escolhi o que comer e eu escolho o que comer todos os dias. Nem sempre foi assim, porque a minha família também já teve uma realidade financeira muito difícil. É. Ainda hoje, quando eu acordei, eu lembrei-me na época em que vivíamos numa casa que era do tamanho desse quarto, que eu chamo de estúdio. Uau, hoje em dia eu tenho um quarto em casa que eu posso chamar de estúdio. Era do tamanho desse quarto, era a sala, era a cozinha e o quarto de banho era no quintal. E não, era a sala, era a cozinha, era o quarto de banho, isso foi antes de irmos para um anexo. Era a sala, era a cozinha, era o quarto de banho, era um quarto apenas, e quando chovesse caía água do teto na cama, e a minha mãe tinha de pôr bacias, e nós dormíamos no chão, e a minha mãe, aquela casa ficou tão úmida que a minha mãe apanhou uma pneumonia, ficou doente. Então eu vejo de onde o Senhor nos tirou, e eu falava com a minha mãe, a minha irmã hoje, sobre o quanto a nossa vida é fruto de oração. Eu falava com elas sobre isso. Falava com elas sobre o quanto nós jamais podemos esquecer que tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós temos hoje, é fruto de oração.
E eu lembrava todas as mulheres que não têm o que comer. Que muitas vezes elas às vezes, só tinham assim um pão seco. Um pão seco com água. Ou às vezes até nem têm muito para comer. Não têm muito para comer. Não têm assim muito para comer. Não têm outra opção. Não tem o que aparece. E eu olhei para a minha comida. Eu disse, Deus, obrigada, porque eu encerrei o meu jejum. E eu tenho isso para comer. Eu escolhi isso para comer. É um bom peixe, não é? Legumes frescos, batata inglesa, na air fryer, ovos frescos. Tenho aqui água, frutas. Mas há mulheres que encerram o jejum e não têm isso. Eu estou a ficar emocionada. Não têm isso. Não têm isso. Então eu sei que a disponibilidade de todas não é a mesma. Mas dentro daquilo que podemos fazer, dentro daquilo que podemos fazer, dentro daquilo que está ao nosso alcance, ainda que for uma página de um livro por dia, ainda que for uma intencionalidade, ou 1% de intencionalidade por dia, dentro daquilo que podemos fazer. Porque se nós olharmos para os vencedores que vieram de muitas realidades impossíveis, e às vezes é muito importante nós olharmos para essas pessoas que vieram de muitas realidades impossíveis, nós vamos perceber o quanto todos eles carregam. O que eles carregam em comum é a intencionalidade. É eles olharem para a condição deles e se recusarem a viverem assim todos os dias, a lutarem de alguma forma para mudarem os quadros, para mudarem a realidade. Então, eu não falo muito sobre o passado da minha família, não falo muito sobre isso, não é? Porque eu já ouvi assim algumas pessoas a falarem, mas tu fazes porque tu tens possibilidades. Mas eu não vou lá me vitimizar e digo, mas eu já. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso, muito pelo contrário. Eu gosto de ajudar essas pessoas a entenderem que a nossa intencionalidade, muitas vezes, ela não depende das nossas condições atuais. É. A nossa intencionalidade, muitas vezes, é que gera e abre portas para as oportunidades e possibilidades. Então, é isso. Hum, e é por isso que eu gosto muito de partilhar coisas assim, sem cobrar nada. Eu partilho sem cobrar nada, porque eu vejo o quanto, se não for para ajudar, se não for para ajudar pessoas a mudarem de destino, recalcularem rotas, não adianta eu estar a gravar um vídeo, a falar, não adianta. Então é isso, eu não vou me alongar mais porque eu já falei muito. Um forte abraço e vamos ser intencionais, vamos desenvolver repertório comportamental, vamos desenvolver repertório no vocabulário, vamos falar diferente, vamos falar diferente. Uma financeira, uma contabilista, uma advogada, uma médica, precisa agir como médica, precisa falar como médica. Uma mulher que foi chamada para ser missionária, os frutos revelam a árvore. Então, como filhas de Deus, nós precisamos nos recusar e as pessoas olharem para nós e não saberem o que é que nós somos. Nós precisamos, não é? Deixar o nosso perfume de Cristo. As pessoas têm de olhar e saber que, uau, que nós somos diferentes. Que nós somos diferentes. Minhas colegas na época do mestrado sabiam que eu gostava de desligar o meu telefone para jejuar. Sabiam disso. Até um dia que uma ganhou coragem e perguntou-me por que tu fazes isso? Porque eu sou cristã. Eu faço isso porque eu sou cristã e eu preciso ser intencional na busca de Cristo. E uau, e nós conversamos sobre isso. É, e ela não acredita em Deus, não acredita em Cristo, mas ela
parou atentamente para ouvir-me. Eu amo quantas pessoas aqui, muitas vezes, mesmo não acreditando em Deus, quando eu vou falar sobre Deus, elas param atentamente para ouvir e algumas vezes ficam encantadas. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos entender. O ambiente em que vivemos não pode mudar o que Cristo depositou em nós, não pode roubar o que Cristo depositou em nós. Então é isso, minhas amadas irmãs. Um beijo e um forte abraço.